Eu estou aqui com o professor Daniel Contro, da escola Liceu Jardim. E vou falar rapidinho com ele, porque daqui a pouco ele entra em live com o Paulo Ricardo. Paulo Ricardo não, Paulo Figueiredo. Bom, vocês já sabem, né, que eu confundo tudo aqui. Então vamos entrando, pessoal, compartilhando direto da escola Liceu Jardim, tá? Para saber como que foi, como que está sendo toda essa militância e essa queimação de filme para cima da escola por simples opinião. Nós estamos dando nossas opiniões, né? É uma escola infantil e temos que assegurar as nossas crianças, né? Não pode ser militantes que vão vir aqui falar o que a gente tem para ensinar para os nossos filhos. Boa tarde, professor. Uma honra estar aqui com o senhor. Boa tarde, Silvia. A honra é minha. Agradeço a oportunidade de nos comunicarmos com a população da região. É importante que a população tenha clareza de que a nossa posição é pelas crianças, em defesa de um ambiente que favoreça o desenvolvimento harmonioso e pleno das crianças. Não é contra ninguém, mas não tem nenhum ato discriminatório. Nós convivemos perfeitamente com pessoas de outras crenças e visões de mundo, com outras orientações e opções de vida. A escola é um espaço de tolerância, porém ela tem o direito, como instituição privada, de definir, nós acreditamos nisso, e é um direito constitucional, não é? De definir a sua linha de trabalho, definir seu ideário pedagógico. Você sabe, Silvia, tem um pensador, Eduardo Prado, ele diz assim, que não há pedagogia sem filosofia. Toda a pedagogia ela está revestida de uma visão de mundo, de valores, de crenças, e nós temos uma visão de escola conservadora, da família histórica, daquela família tradicional, sem nenhuma discriminação, nenhum preconceito, quem quer ser diferente. Exato, exato. Na vida adulta, tem um teólogo que fala assim, que a única coisa que limita a onipotência de Deus é o livre-arbítrio. Então Deus é onipotente, Ele pode tudo, só que Ele se deixou limitar quando Ele nos criou como seres pensantes, de livre-arbítrio, liberdade de escolha. Agora, a criança, na nossa visão, ela não tem maturidade. Nós estamos falando de crianças, o evento que fizemos aqui na escola foi para pais de crianças de 10, 11, 12 e 13 anos. Na nossa visão, essas crianças, elas não têm visão para lidar com assuntos tão complexos sozinhas. A escola não vai interferir, nem tem o direito, muito menos a pretensão de interferir nas orientações de toda a ordem e natureza que as famílias desejem dar para os pais. Agora, Silvia, imagina assim, você deixa um animalzinho de estimação com alguém que você não confia? Não deixa, não é? Você não vai viajar e deixa o seu gatinho com um vizinho que trata mal o animal. Os pais deixam os filhos conosco. A escola é uma pequena cidade. Chegam todas as informações aqui. Então, os pais começaram a nos trazer muitas telas de celulares, muitas informações com conteúdos assustadores. Exato. Pornografia, erotização, sexualização precoce, consumo de bebidas, um palavrório, não é? Um linguajar muito preocupante. E a gente sabe, Silvia, que a linguagem avilta o pensamento, não é? Existem muitos estudos hoje que comprovam que a linguagem é a base da inteligência. Quando eu avilto a linguagem de um povo, eu imbecilizo, idiotizo esse povo. Então nós começamos a ver uma gíria de baixo calão, palavras torpes, vis, não é? Uma linguagem laça, e nós começamos então a nos preocupar. Ao mesmo tempo correu aqui dentro, eu não sei, brincadeira talvez de alguns alunos maiores, de que nós iríamos fazer um banheiro neutro, e de que a escola também estaria usando aquela linguagem não binária, não é? Linguagem neutra. Então nós fomos muito enfáticos, pais, olha, salvo por força de lei, isso não haverá aqui na escola, porque não está dentro das nossas crenças e dos nossos ideários. Com todo respeito a quem pensa diferente. Aqui nenhum aluno foi nunca discriminado, nenhum funcionário. Nós temos vários funcionários, nem sei quantos e quais, porque isso não nos interessa, não é? Nós não avaliamos funcionário por ideologia, credo religioso, opção, orientação sexual, crença, ideologia política, nenhum. Nós queremos o desempenho, né, e o tratamento profissional, respeitoso, harmonioso, técnico, competente com nossas crianças. Então nós temos alguns funcionários que a gente sabe que tem outras orientações sexuais, inclusive,
E nenhum problema, nós convivemos. Eu tenho amigos que são, né? Respeito profundamente. Agora, nós estamos falando de crianças. Exato, crianças em formação, né? Essa é a grande questão, não é? Até uma mãe que conversou comigo outro dia, Silvia, sobre esse assunto, preocupada, né, com essa repercussão toda, se a escola estava sendo difamada ou não, eu já adianto e quero dizer que está sendo ao contrário. Nós nunca tivemos tantas visitas na escola como esses dias, não é? Então, se o objetivo era enfraquecer a escola, não está dando certo. Pelo contrário, porque está reafirmando uma posição que a escola sempre teve e sempre terá, com muito respeito a toda... Aliás, o papel da escola particular é a pluralidade. Exato. É importante que uma escola seja de uma linha, outra seja de outra, e a família vai se escolhendo, vai se localizando, né? É a questão do livre mercado, né? Tem público para todos os gostos, né? Exato, porque... E também ensino, né? O tipo de ensino para todos os gostos. Ensino, metodologia, ideário pedagógico. Isso. A escola pública, sim, ela tem que ser equânime, né? Equitativa, igual para todos. A escola particular, ela tem liberdade de escolher seus ideários, né? suas crenças e seus valores e colocar em prática. Então, essa mãe, eu estava conversando com a mãe e disse assim, ela preocupada, eu falei, mãe, olha, era um dia que estava mais ou menos frio. Eu disse, você deixaria sua filha vir hoje de blusa regata para a escola? Ela falou, não. Mas por que você está me perguntando isso então? Você acha normal, né? A gente não deixa a criança colocar uma blusa regata. O máximo que ela pode adquirir é uma gripezinha, né? Um resfriado, coisa assim. E você acha normal uma criança de 10 anos, não é? Estar frente a frente? Porque, assim, são forças, inclusive, que se organizam às vezes nas mídias, não é? Nos desenhos infantis, os conteúdos da internet, que nem sempre respeitam a estrutura psicomoral da criança. São sutis, isso quer dizer, não é? Guerra cultural, né? Guerra cultural, mas revestida assim de sutilezas, de artimanhas, sim. Não é? Diante das quais uma criança não tem estrutura moral, psicológica e nem de discernimento para se posicionar, não é? Com clareza, com consciência. Então, volto a dizer, Silvio, com todo o respeito a quem pensa diferente. E não estou fazendo isso que estão me acusando aí fora de uma fala homofóbica, nada disso, eu sempre fiz assim. Assim. Porque agora, assim, a militância vem para cima e dá engajamento, então mostra que realmente, assim, nós conservadores estamos vivos, estamos ativos, só não estamos querendo lacrar com todo mundo. Olha, nós somos conservadores, né? Nós estamos vivendo a vida normalmente. Quem lacra, quem leva tudo isso à tona, falando as horrorosidades, né, da homofobia e tal, é a lacração, é o nosso vereador pissolista aqui de Santo André, que só fica lacrando nas redes, com pautas que não tem nada a ver com ajudar ao próximo, ajudar as pessoas aqui da cidade. Quais as demandas que ele tem de obras? Quais as demandas que ele tem de saúde? Quais as demandas que ele tem de segurança? Não, ele só fica lacrando. E é por isso mesmo, né? Porque ele até, inclusive, trouxe até o deputado federal do PSOL para usar o Ministério Público, o nosso dinheiro público, para processar a escola. Isso é um absurdo, não pode, né? Silvia, a gente lamenta que a intolerância, às vezes, não é, toma conta da sociedade brasileira em vários segmentos. Então, veja, às vezes eu exijo do outro um respeito e uma liberdade que eu mesmo não dou para o outro, não é? Então, vamos viver com respeito, compreendendo as nossas diferenças. A sociedade é plural, não é unívoca, é plurívoca. Tem várias vertentes, crenças, valores. Agora, nós precisamos ser tolerantes. Se o outro não pensa como eu penso, ele tem que ser descartado? Não, não é? Não, lógico que não. Eu acho que não. O mundo é um mundo, exatamente, o ser humano é um ser complexo, né, de concepções diversas, e a beleza de tudo isso está exatamente na diversidade. Unicidade é a China, que é ditadura, é Cuba, que é ditadura, a Venezuela, que é ditadura. Num país democrático, todas as vertentes, todas as ideias são cabíveis, não é? Inclusive, eles modificam muito o nosso pensamento. Eu ouvi o áudio, né? Não sei se ele foi editado ou não, me parece que deu uma editada lá e colocaram só as partes que interessavam a eles, né? Inclusive o senhor fala no áudio sobre o exemplo sobre a Rússia, sobre a China, e aí eles modificaram como se a gente estivesse apoiando as ditaduras. Não, vai ser gay lá na China, vai ser gay lá na Rússia, para vocês verem como que é o negócio.
Entendeu? É isso que ele quis dizer, não foi isso? Eu te agradeço a oportunidade de me explicar melhor. Lógico, numa fala exprimida, em 15 minutos, para falar sobre vários assuntos, você às vezes não deixa as ideias melhor articuladas. Você imagina que eu, um professor, vou apoiar a China e Rússia, né? Então, o que eu quis dizer assim naquela fala? O Oriente trata as suas minorias de uma forma diferente, não é? O Ocidente é que entrou nessa discussão toda, polemizou demais. Está sendo feita uma promoção, uma instigação, uma propaganda, e só é possível ser feito isso no Ocidente porque há liberdade. Exato. No Oriente não há liberdade. E aqui a questão não é nem xenofobia, a gente não apoia a China, a Rússia, não é isso, a gente apoia os países. O problema é o Partido Comunista Chinês, né? Eu nem sei se eu posso falar, porque minha live aqui, às vezes ela consegue chegar mais gente, mas o pessoal está cortando, né? O Facebook e o Instagram estão cortando. Passa, compartilhe, comentem, pessoal, e vamos à luta contra essa discriminação das minorias de conservadores, porque a esquerda não dorme, não, ela vai para cima, então a gente tem que também mostrar a nossa força, tá, pessoal? Então compartilha aí, tá bom? Pode continuar. Inclusive, Silvia, disse na minha própria fala que os vídeos estão editados ou não, estão correndo por aí, tem coisa editada assim. Eu disse que o Putin jamais seria uma referência de líder nacional para mim. Porque tem um discurso dele muito famoso, aqueles discursos nacionais que ele faz lá, não é? Em que ele diz que os que tentarem impor ou entrar para promover essas ideologias que ele entende como nocivas para a Rússia, iriam ter com o governo russo. Então eu falei, olha, rapaz, como que o Ocidente trata e como que o Oriente tem uma outra visão. O Islã, nós sabemos que é muito intolerante, não é? Então, eu penso muito assim, Silvia, o homossexualismo, não sei, homossexualidade, né, os termos hoje são polêmicos, sempre existiu, sempre existirá. O que existe hoje de um pequeno grupo é uma promoção, é uma propaganda. Né? E não basta dizer que a gente respeita, e eu respeito mesmo, tanto é que tem funcionários aqui, alunos, não basta dizer que você respeita, você tem que aderir, você tem que apoiar. E aí forçar um direito que eu não sou obrigado, não é mesmo? Lógico, ninguém é obrigado a gostar de nada, ninguém é obrigado a gostar de tudo que o próximo gosta. É a democracia, né? Correto, a democracia pressupõe a convivência com o diferente. Com o diferente. E de forma respeitosa, harmoniosa. Isso. Aliás, está faltando isso na sociedade brasileira e é com tristeza, porque cada grupo está se fechando em si mesmo, não é? E aonde os grupos se fecham e não ouvem mais o diferente, não progride. Né? Há exemplos históricos de que quando se radicaliza visões dentro de uma própria nação, o QI cai, a cultura cai. Olha o que está acontecendo na cultura brasileira. Nós temos aí há 50, 60 anos, sem grandes livros, sem grandes autores mais, porque ficou uma visão unicista, uma única visão cultural, estou dizendo, né? Foi imposta sobre o país, prevaleceu sobre o país. Isso não é bom. Não é bom. O professor Olavo de Carvalho fala muito isso, que há 50, 60 anos nós não temos, segundo a visão dele, nós não temos nenhum autor padrão Machado de Assis, Lima Barreto e outros. Aí nós vamos entrar em outra polêmica, né? Academia Brasileira de Letras, pessoal. Vocês viram o último indicado, né? Nem vamos comentar sobre isso, vai ficar para uma próxima live. Sem comentários, né, Silvia? Inclusive, cadê a Academia Brasileira de Letras com relação à linguagem de gênero, à linguagem neutra? Né? Academia Brasileira de Letras. Vocês estão desonrando o Machado de Assis, estão desonrando o Rui Barbosa, não é? Para não falar de outros. Esse silêncio da Academia Brasileira em relação à linguagem neutra, porque vocês não sabem, os acadêmicos, que a melhor forma de aviltar um povo é aviltar a sua língua, a sua linguagem. E o que está acontecendo hoje, não é, Silvio? Um aviltamento da linguagem nacional, pela baixa cultura quer dizer, por essa linguagem. Bom, basta dizer que os livros didáticos recentemente estavam querendo consagrar como norma gramática, substituir as normas cultas do idioma por normas coloquiais, né? Costumes de fala coloquial, né? Pois é. E em relação ao Ministério Público, já chegou alguma coisa ou é só lacração? Aquele deputado federal lá de Brasília, que gosta de lacrar, junto com o nosso vereador aqui, que eu nem vou falar o nome, que nem precisa, vocês já sabem quem é. Chegou alguma coisa? Como é que está essa questão do processo aí? Não, Silvio, ainda não fomos notificados de nada.
deverá haver, eu imagino, porque eles disseram que fizeram uma denúncia, e nós estamos muito tranquilos com relação a isso, não é? Nós vamos provar para o Ministério Público, para quem for necessário, que o objetivo da escola era exercer o seu dever, né, de proteção integral da criança, orientar as famílias, chamar a atenção das famílias, sem interferir nas orientações de ninguém, mas é dever da escola. Ora, vocês entregam os filhos para a nossa escola de manhãzinha, vão trabalhar, vão embora. Quem está tomando conta dessa criança? Nós estamos fazendo às vezes de pai e mãe. Não é? Outra coisa, os pais que matricularam os filhos daqui, eles conhecem o ideário, conhecem o conjunto de valores, conhecem as diretrizes centrais, não é? Conhecem as crenças, a visão de mundo da escola. Então ninguém é forçado a pôr o filho aqui contra a vontade. Exato. Inclusive, pais, quando vocês forem matricular seus filhos, tanto numa escola particular quanto numa escola municipal, peçam o conteúdo programático. Eu tenho a minha história que eu já contei para vocês, senão qualquer dia eu conto novamente, que meu filho, junto com a classe dele, foi tentado uma doutrinação referente ao contragolpe, e eu fui, denunciei na DRE, entendeu? Ganhei a causa, né? Lá em São Paulo ganhei a causa, porque simplesmente não estava no conteúdo programático ter esse tipo de comportamento dos professores. Então peçam o conteúdo programático, ok? E ficar atento, inclusive, já que você levantou essa questão, aos livros, às leituras, os livros didáticos, que em muitos casos são livros parciais, não é? Que privilegiam conteúdos, fazem apologia de uma ideia contra a outra. O livro tem que ser imparcial, o autor deve ser imparcial, né? Deve apresentar todas as ideias, fazer um retrato. O historiador nunca vai ser 100% imparcial, né? É a visão de mundo dele, o historiador, o autor. Mas buscar o maior possível nível de neutralidade, né, de imparcialidade na apresentação dos conteúdos. Esse é um grave problema, principalmente das universidades brasileiras, não é? Pois é. Onde a matriz de pensamento se tornou quase que única. Se você vai hoje, por exemplo, nas bibliotecas da USP, os autores conservadores não existem mais. Né? Os autores de economia, não existe. É quase que uma ditadura, né, de uma única visão. E aí eles ficam bravos porque o Sérgio Camargo tira os livros marxistas, né, que não tem nada a ver com a luta negra, né, da Fundação Palmares, né? Pois é. 2 pesos, uma medida, 2 pesos. É tudo diferente. Pois é, Silvia, é polêmico, né? Eles tudo E aí, voltando à escola particular, por exemplo, teve uma escola aqui da região que no dia do orgulho gay, se eu não me engano, tem esse dia, não é? Tem. Eu não sei direito. Em junho, acho. Acho que é. Ela celebrou, eu acho louvável. Ela celebrou, louvável que eu digo, essa liberdade da escola fazer. Então as crianças colocaram um arquinho, lá o arco-íris na cabeça, saíram. A escola teve problemas com famílias, mas é uma posição, a escola se posicionou. Aí nós não vamos fazer isso nem com carnaval, nem com Halloween, nem com outras questões modernas, né, como essa, por exemplo, da sociedade, porque nós não acreditamos que a criança tem maturidade para lidar com tudo isso agora. Né, com certeza. Se não pode a idade mínima para ser preso, né? Por que ensinar as crianças coisas como sexo e gênero numa fase tão prematura, né? Vamos cuidar das nossas crianças, né? Outra coisa, Silvia, está mais do que provado que a pornografia exerce, né, o consumo de conteúdos pornográficos, exerce uma ação deletéria, devastadora sobre o cérebro, até de adultos, né, mas especialmente das crianças. Então, acho que nós temos que preservar os nossos filhos. Hoje a internet representa um mar aberto, né? Um insidioso mar aberto da internet. É muito mais difícil a gente supervisionar hoje a vida dos filhos, não é mesmo? Voltando à questão da carta, né? Você recebia uma carta antigamente, como é que era? Chegava uma carta lá na caixa postal, a mãe abria, ou então o filho, mas a mãe era material, você via a carta, abria um campo de conversa, quem mandou a carta, qual é o assunto, como é que fulano está. E hoje? Entra alguma coisa no filho, no celular do seu filho? Nem vê. A gente nem tem a senha. Não tem como ver, não é? E uma outra coisa é que os pais brasileiros, de uma forma geral, eles foram levados a crer num psicologismo barato, de que tem que ser sempre legal com o filho, de que não pode cobrar, não é? De que tem que ser sempre amigão. Lógico, tem que ser amigo também, tem que ser um bom pai, legal, amigo e tal, mas tem que ser pai também. Não é só pai material que dá as coisas, tem que ser pai afetivo, que cobra, que orienta, que educa.
Tem um filósofo francês que fala que o rio, a criança, é mais ou menos semelhante a um rio, a criança, não é? O rio, ele só segue o seu curso, ele só se dirige para o seu fim quando tem margens. Um rio sem margem vira brejo, não é? É mais ou menos a criança, até ela ganhar estrutura, uma compleição psicológica e moral para fazer as suas escolhas com consciência, noção de risco e perigo, tem que ser margeada, tem que ser tutelada pela família, pelos organismos sociais. E aí família e escola são hoje os dois grandes meios ou forças, não é? Que educam, porque quase que todos os outros meios deseducam. Você pegar a televisão, a internet, tem coisas maravilhosas, porém, a criança sozinha, ela é um grande risco dela se atrapalhar com os conteúdos que estão disponíveis hoje, não é mesmo? Pois é, com certeza, porque eles não têm noção, né, do que é certo e errado, né? Quem ensina isso é a família e quem ajuda a ensinar isso também é a escola, né? Com as matérias, né, e também até com algumas conversas, mas que sejam acompanhados pelos pais, né, e não deixem só os professores acharem o que é certo para o seu filho, certo ou errado. Cobre do seu professor o que está acontecendo na sala de aula com o seu filho, converse com o seu professor, entenda o que está acontecendo, né, é bem isso. Isso é muito importante. Porque há uma crença, não é, de que os filhos se educam por inércia, crescem organicamente. São autodidatas. São autodidatas, inclusive, nos aspectos mais comuns. Não é verdade isso. Até a gente dá cabeçada ainda. Até a gente já, não é, com muitos janeiros dá cabeçada. Imagina uma criança pequena, especialmente porque é diferente. O mundo moderno, ele tem muitos atrativos, não é? É delicioso ficar nas redes. Imagina uma criança, o deslumbramento que há para um adolescente, um jovem, ficar nas redes. Inclusive, elas são grandes detratores da atenção, elas conspiram muito, não é, contra a capacidade de atenção dedicada, tem consequências cognitivas, muito atraso de linguagem, não é? Memória. Quanto mais tempo nós permanecemos nas redes, sabemos hoje que maiores são os malefícios. Nós até trabalhamos, nessa reunião, inclusive fiz menção, a fábrica de imbecis digitais. Não sei se você... Pois é, ainda tem isso, né? É um autor francês, não é? Até nisso eles quiseram cair em cima. Até isso, ele chama muito atenção, não é? Um estudo, é um dos mais bem fundamentados estudos. Tem outros livros, como Geração Superficial, Tecnopólio e outros. Mas nesse livro em particular, não é, que é um autor francês, ele apresenta centenas de estudos mostrando que há grandes prejuízos para um excesso de permanência nas redes. Você veja que a própria China limitou jogos eletrônicos a 3 horas por semana, não é? E 3 horas por semana. Parece que só no final de semana pode dobrar lá os 90 minutos, não, os 60 minutos. Então, é muito sério para se pensar. Os tais... fábrica, os imbecis digitais, como esse autor chama, né? Fábrica de imbecis digitais, está provado que à medida que quanto mais tempo a criança fica nas telas, maior será a sua perda cognitiva, né? Atenção, memorização, linguagem, né? Esforço, capacidade de fazer tarefas que exigem mais esforço repetitivo. É claro, porque ali é tudo pronto, tudo fácil, você condiciona o cérebro, não é, a reagir só mediante estímulos fáceis, simples. Então, nós estamos errando muito. Essa questão dos chamados nativos digitais se tornou um mito, né? Os pais ficam encantados, porque um bebê de 8 meses... É a chupeta do mundo moderno, né? Chupeta do mundo moderno. Então os pais, que maravilhoso, ele já sabe mexer no tablet com 1 ano. Né? E o que significa mexer num tablet? Eles são consumidores, né? Nossos filhos se tornaram consumidores digitais, mas eles não são produtores. Hoje, a atual geração, por exemplo, acho que o autor fala isso, não me lembro com segurança, que a atual geração que só produziu cerca de 2%, né, da inteligência que está disponível hoje na internet. Ou seja, somos apenas consumidores. E se continuarmos assim, não é? Essa é a primeira geração, Silvio, que talvez produza menos que seus pais, né? Que realize menos que os seus próprios pais. Olha que tristeza aí. Pois é, tá uma questão muito grande, né? Os neném. Os neném. O Brasil é o país... Eu sei muito bem disso. São 11 milhões de neném, não é? Proporcionalmente à população, em números absolutos, a China também tem um sério problema com os neném.
Nem é aquele que nem estuda, nem trabalha, nem sonha, nem deseja, nem quer, não é? O projeto deles é Austrália, Nova Zelândia, não é? Gastar o dinheiro que o pai ganhou. Mas isso é um sério problema. 11 milhões são os trabalhadores da Argentina. É uma Argentina, mais ou menos do universo de trabalhadores da Argentina, é um pouco mais de 11 milhões. Nós temos uma Argentina aqui que não sabe o que quer. Nem isso, nem aquilo, por isso nem uma coisa nem outra, não é? São jovens aí que se perderam. E a culpa, em grande parte, das escolas e também das famílias. Nós viemos de uma década, de uma década, né? Mais de uma década aí, de um ensinamento, né? Conturbado, né? A gente não percebeu, a gente estava meio que adormecido, né? Achando que estava tudo certo e não estava. E agora nós estamos mostrando que realmente não está, né? Então a gente tem que correr atrás desse prejuízo, né? Perfeito. É uma educação muito super protetora, não é? A proteção é necessária, a super proteção é negativa, não é? Então se desresponsabiliza muito as crianças, elas crescem sem vértebras, sem ossatura para enfrentar os desafios da vida. O Brasil é o país onde mais se recomeça a universidade no mundo. O jovem começa um curso, aí fala que não gostou, porque ele encontra uma matéria mais difícil, mais dura ali, aí ele muda para um curso mais fácil. O estudo da Confenei mostrou assim, o jovem vai sempre mudando para um curso mais fácil. Predominantemente, pode ter uma exceção ou outra, mas predominantemente ele vai mudando para um curso mais fácil. Isso é culpa nossa aqui embaixo. Começa no berço, uma desresponsabilização geral, não é? Depois a escola, que não exige nada, e ele que fica sem vértebras para enfrentar os compromissos da vida já de adulto. Você sabe que tem uma pesquisa da Universidade de Viena mostrando que alguns povos, alguns países, elevaram o QI. Na últimas décadas, não é? Mais ou menos do século XX para cá, os povos foram elevando o seu QI entre 2% e 3% na década. Então, a cada década, ia elevando o QI aí 2 ou 3 pontos a mais. O QI médio da população mundial, aproximadamente 100. Alguns países hoje, como Japão, Singapura, Coreia do Sul, não é? Hong Kong, eles têm um QI nessa faixa aí de 112, 113. Nós, Silvio, com muita tristeza eu digo isso, não é? O QI brasileiro, quando foi feita essa aferição, em 38 nações, nós somos os piores, com 88. Então, de 112, 113 para 88, é um gap cognitivo que nos condena ao fracasso, porque o nosso tempo é o tempo da produção intelectual, a indústria do conhecimento, da propriedade, né, patente de registro, propriedade intelectual. Então, nós precisamos cuidar muito bem disso. E como você falou agora há pouco, nós temos tantas coisas importantes para discutir no Brasil. Nós não podemos parar a sociedade brasileira, não é? Com pautas que são de segunda categoria. Né? Todas as pautas podem e devem ser debatidas, mas vamos transformar... Com inteligência. Com inteligência e transformar o que é mais importante primeiro, não é, Silvia? Exato. Professor, agradeço demais a sua entrevista, agradeço demais o seu tempo, tá? Eu cheguei aqui de sopetão, ele carinhosamente me recebeu e agora vai para uma live com o Paulo Figueiredo, né? Como é que está a repercussão nacional aí, o que o senhor está sentindo? Está muito tranquila, porque você sabe que a velha mídia, como alguns jornalistas dizem, né? Augusto Nunes e outros, ela já não tem mais aquele alcance que tinha, não é? Felizmente hoje a informação é muito difusa, você se orienta por múltiplos meios. Então, um apoio maciço da comunidade, estou impressionado como que os pais reagiram, porque eu acho assim, atacar uma escola de crianças não é uma boa estratégia, não é? Não. E acho que eles quem fez isso, ou está tentando fazer, cometeu um erro. Atacou as crianças, atacou as famílias. Eu acho que o tiro saiu pela culatra, eu acho, né, minha avaliação. Eles foram mais preconceituosos do que o que eles acham que foi preconceito, né? É no mínimo intolerante, não é? Eu creio que, de qualquer forma, não é? A gente tem que respeitar a todos, como eu sempre digo. Agora, nossas famílias ficaram indignadas, estão fazendo vários movimentos, nós até estamos contendo, porque as crianças estão terminando o ano, estão em prova, a gente tem que pensar nas crianças nesse momento. Sim, sim. E a repercussão é normal, saiu nessa imprensa mais engajada, né, mais alinhada, e isso já não tem credibilidade, não é? E eu prefiro conversar com pessoas como você, e não quero dizer assim que não é nós que somos detentores da verdade, não é assim? Não, a gente aprende toda hora, rever pontos de vista, não é?
Mas eu penso assim, Silvia, cultura é uma coisa, costumes mudam, princípios e valores são eternos. Pois é, a gente nunca esquece, né? Muito obrigado, você é muito simpática. Obrigada a Um grande você. abraço a todos os teus telespectadores. Febo Werneck, é uma simpatia, você vai adorar. O Febo é nosso amigo gay de direita daqui de Santo André. Pode, porque eu sei que ele está em contato com o senhor também. Ontem ele fez um pronunciamento que me emocionou muito, Febo. Olha, eu já te conhecia, mas fiquei muito impressionado com a sua honestidade, com a sua coerência e os seus argumentos também. Muito obrigado. Eu ia trazer ele, mas ele está em aula particular, um excelente professor de português, de gramática. Febo, meu carinho, meu amor por você também, tá? Um beijo, tamo junto nessa. Obrigada, viu, professor, mais uma vez. Pessoal, compartilha, comenta, faz chegar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, porque não podemos deixar que eles tomem conta das nossas opiniões, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau.